Salve, nobres! Está no ar mais uma live profana, a última live profana do ano. Dessa vez, falando sobre festas de Natal, Yule. Vamos chamar aqui nossa convidada. Começar pelos recados antes de entrar nossa convidada. Opa! Chegamos! Olá! Chamei logo de cara, mas não dei ainda os recados iniciais, essa é a última live do ano. Infelizmente, a partir de setembro, mais ou menos, a coisa ficou um pouco confusa. Eu não consegui mais tocar as lives quinzenalmente, como eu fazia. A gente tentou fazer uma live mensal, mas mesmo assim ficou difícil. E a última live que a gente fez foi sobre o Halloween e as Pumpkin Ales. Também aqui a grande equipe do Profano Graal, né, toda reunida. E tá sem áudio que está dizendo? Para mim tá normal. Eu também te ouço normal. Júlia, vê seu volume. Se tiver mais alguém aí, puder dar esse feedback também, se a gente está sem áudio. Então, a nossa última live foi sobre o Halloween e as Pumpkin Ales. E palavra maltada, fala aí, Glaucio. É Glaucio? É Glaucio, né? Ou é Glauco? É Glauco ou é Glaucio? Fiquei em dúvida. E agora nós vamos fazer sobre... a Fernanda dizendo que aqui está com áudio normal. Ótimo. E agora nós vamos falar de outra festividade, né? Festividade que está vindo aí, que a gente conhece como Natal, mas que a gente vai dar outro nome, né? Estamos aqui devidamente paramentados, né? Com as nossos suéteres de Natal, porque aqui tá bastante frio, né? Ao contrário do que acontece, Glauco. Ao contrário do que acontece no Brasil, nesse momento em Pádua, nós estamos com, só um momento que eu vou conferir, estamos com 1 grau, com sensação térmica de -1. Então nós estamos aqui quentinhos com nossas suéteres de Natal. Estou com minhas luvas de mendigo de filme de Natal em Nova York, que eu comprei essa semana para poder usar o celular sem congelar as mãos. E hoje nós vamos falar de Natal, ou de Yule, né, as origens do Natal, e qual é a relação dessa festividade com a cerveja, né? Essas cervejas que são essas cervejas especiais, né? Essas cervejas, me fugiu a palavra em português. Ocasionais? Sazonais, essas cervejas sazonais que a gente toma nessa época do ano, né? Aqui também está em JF. JF está frio também. Chovendo. E aí, Berenice Chiavegato, dê seus recados iniciais você também. Não, bom, boa noite, olá a todos. E acho que a gente, né, vamos seguir essa nossa linha mitológico, pagã, sei lá o que é isso que a gente faz. E trazendo um pouquinho também, né, que isso tem muita relação com história e muita relação com cerveja, porque eu acho que as pessoas que fazem cerveja, que gostam de cerveja, tendem a usar esses mitos, usar essas questões históricas e mais mitológicas como subsídio, né, para ter coisas diferentes na cerveja, rótulos diferentes, perspectivas diferentes. Então eu acho legal esse panorama que a gente dá e é isso. Bem, se você ainda não viu a nossa última live sobre Halloween e as Pumpkin Ales, ela tá lá, ela tá salva aqui no Instagram do Profano Graal e tá salva também no nosso canal no YouTube. Se você não nos segue lá no nosso canal no YouTube, dá um pulo lá. Todas as lives ficam salvas lá também. Eu subo amanhã eu subo a live no dia seguinte para o YouTube.
E segue a gente também, tem outros vídeos lá de outros temas, né? Ultimamente a gente não está pondo muito vídeo, mas eu prometo que eu vou tentar colocar um vídeo por mês, pelo menos, no ano que vem. E segue a gente também, não faça cara não, vou tentar. E segue a gente também na nossa página no Facebook, né? Rafael, História Medieval, bem-vindo. Boa noite, todo mundo que está entrando. Bom, então vamos começar explicando um pouquinho que história é essa de Yuli, né? Eu não sei nem se a pronúncia é essa mesmo, eu acho que talvez tenha um Yuli, qualquer coisa assim, porque é germânico, né? Então a nossa pronúncia latina muito aberta talvez não seja mais correta. E essa palavra Yuli, né, ela deriva de uma palavra proto-germânica lá bem antiga, que significava tronco de árvore. E aí é bem interessante, porque quando a gente começa a estudar sobre esse tema de Natal e Yuli, é muito comum a gente encontrar enfeites de tronco e inclusive um bolo, né, uma torta que é servida no dia de Natal, que é um tronquinho de Natal, tronco de Yuli, né, que na Itália chama troncheto di Natale, que é exatamente para remontar lá aos primórdios desse tronco, né, que era onde a festividade, em volta de onde a festividade ocorria. E diferente do Halloween, que a gente tinha um tronco celta muito bem definido, de onde vieram as coisas, cada elemento, de onde surgiu, como foi, aqui no Yuli é uma mistureba, né? Tem de tudo. Tem alguma coisa celta que foi usada, tem muita coisa germânica e nórdica, né? Então tem muita história viking, né? Vamos chamar de viking só didaticamente para ficar fácil, mas germânico e nórdico, bastante coisa. Então, e depois, quando chega já na Idade Média, como sempre, né, a Igreja Católica ela sincretiza vários símbolos e várias questões e datas relacionadas ao Yuli e ao Natal. Então, essa data é um pouco mais difícil da gente explicar direitinho de onde vem cada elemento e tarará, tarará, do que foi com o Halloween, né? E até romano, né? E até tem uma festividade romana também que influenciou na construção do que a gente tem hoje como Natal. Deixa eu fazer só um parêntese, porque eu também costumava fazer uma confusão entre povos celtas e povos nórdicos. Porque, pelo que me parece, eu não sou o especialista no assunto aqui, o especialista a especialista é a Berenice. Me parece que eles compartilham de um arcabouço cultural comum, digamos assim, ao menos no que tange a esses aspectos religiosos, de culto, de devoção, se não nos aspectos cotidianos, e isso faz com que a gente, além de eles terem uma origem muito, muito próxima geograficamente, digamos assim. Geograficamente. Então isso faz temporalmente com que a gente, é bem... Então isso faz com que a gente tenha uma confusão. Então vamos tentar separar aí e dizer por que a gente faz essa confusão entre celtas e nórdicos. Primeiro, celta não existe, né? Digamos assim. Porque celta é um nome, eu vou chamar de nome didático, né? Mas é um nome que foi dado para várias tribos diferentes que tinham em comum uma religião ou um culto religioso que era o druidismo, né? E inclusive as únicas figuras que circulavam entre essas tribos, e essas tribos dominaram boa parte da Europa, eram os druidas. E aí, se eu citar Merlin, que eu acho que é a figura mais conhecida como um druida, né? Então, e os celtas, eles são uns povos bem antigos. Tem ruína celta de 8.000 anos, 9.000 anos atrás. Então, eles foram de lá de 9.000 anos atrás até muito perto da Era Comum, né, do cristianismo, e foram em muitas regiões dominados mesmo pelos romanos, né? Então, o Império Romano, quando expandiu, ele foi dominando e incorporando, acho que mais do que dominando, incorporando muitas localidades celtas dentro do seu império. Então, aí já começa a primeira
né, a primeira mistura aí de culturas que a gente pega dos mediterrâneos aqui, né, Grécia, Roma, Parará, e os celtas. E como Roma demorou muito mais tempo, os romanos demoraram muito mais tempo para chegar lá em cima, nos nórdicos, e até mesmo ali na Bretanha, aquela região ali, França, Inglaterra, essa parte continuou um pouco mais essa cultura celta, e quando novos povos foram surgindo ali, fazendo esse intercâmbio cultural, principalmente os germânicos, eles absorveram muito da cultura antiga dos celtas, mas desenvolveram muita coisa nova, né? Então, se a gente pega a mitologia, como chama aquele termo para falar da origem do mundo? Esqueci. Se a gente pega a mitologia, se a gente pega essas questões, é bem diferente celta e... Eu vou chamar de germânico porque Alemanha e nórdicos, eles têm o mesmo tronco e essa cultura é muito parecida, até em termos de divindade, mitologia. Então, tem Odin e Wotan, que é basicamente o mesmo deus, entre vários outros. Então, celtas e vikings são coisas diferentes. Eu fui procurar mesmo uma imagem para a gente fazer o post que sai amanhã, não é? Isso, João Paulo, obrigada. Cosmogonia, isso. Sai sábado, né? O post sai sábado. Eu fui procurar uma imagem de um drink horn, né? Um chifre de bebê celta, porque eles usavam já chifres de bebê. Veio um monte de chifre com runa, ou seja, nórdico, e veio um monte de chifre com desenhos celtas, né? Ou a cruz celta, ou a trisqueta, que é aquelas 3 rodinhas, e runas. Eu falei, opa, né? Sincretismo aqui básico entre celtas e nórdicos. Então, são coisas muito diferentes, né? São povos bem diferentes que têm aspectos em comum. Glauco foi muito longe, Big Bang é muito longe. Na verdade, eu estava querendo falar como as mitologias explicam o Big Bang. Cada mitologia explica o Big Bang. Mas é cosmogonia mesmo. E aí, também para a gente se situar um pouquinho, o que a gente hoje chama de Yule, e o que a gente falou lá na live de Halloween, né, do Samhain ou Samhain, também a pronúncia é controversa, e a gente usa baseado no que o pessoal chama de roda do ano. E essa roda do ano, ela não é dos celtas, ela não é dos nórdicos, né, não é dos pagãos, ela é uma construção neopagã, principalmente da religião Wicca, tá? Então a religião Wicca, ela retomou essa tradição de comemorar os solstícios e os equinócios e organizou dentro dessa roda do ano. Então essa roda do ano, ela é muito recente, ela não é lá, né, não precisava de roda do ano, era só olhar para o céu e para o sol e para a lua e sabia que era a época de se comemorar cada festival. Então, por isso que a gente tem nomes celtas e nomes nórdicos ou germânicos numa mesma roda do ano, tá? Então, o Samhain ou Samhain é um nome celta e Yule é um nome germânico, para ficar bem claro, né? Então, é por isso. Enfim, e o que é, afinal de contas, o Yule? E em que momento dessa roda do ano ele está colocado? O que ele significa, né? O Yule, ele é o solstício de inverno, ou aqui no hemisfério norte, ou seja, o dia mais curto do ano, que foi ontem, né? Não, foi anteontem, né? Dia 21. Mas era comemorado, assim como o Halloween, um festival de 3 dias, o Yule também. E às vezes eu vi algumas fontes que falavam que o Yule podia ser comemorado até janeiro. Então era era uma semana aí, uns 10 dias de comemoração e de festividades em relação ao Yule. Então o Yule, ele também, ele coincide também com o festival romano, que é a Saturnália,
que era exatamente em homenagem ao deus Saturno, que é Cronos na mitologia greca, né? Para quem conhece mais os nomes em grego, mas é Saturno. E o que é esse festival? Ele vai falar de morte e renascimento, né? Então ele pega, diferente do Halloween, que era onde ia começar a época escura do ano, então era aquela coisa mais um pouco mais tenebrosa, os espíritos e tudo mais. Aqui é, ao mesmo tempo, o dia mais curto do ano, então é a noite mais longa do ano, mas a partir de amanhã o sol volta a surgir cada vez mais, até chegar no dia mais longo do ano. Então, tinha um pouquinho voltava um pouquinho a esperança dos dias mais claros. Então, é a morte e o renascimento dentro de uma mesma festividade. Então, por isso que se comemorava a Saturnália. Então, tinha a comemoração do deus Saturno, né, que é um deus Saturno e Soturno, e o Sol Invictus, que era a volta do Sol. E assim como nas tradições germânicas, tinha a briga, né, entre o Deus Velho e o Deus Novo, né, que é o Deus Carvalho. Eu esqueci o nome do outro Deus. Mas assim, não tem muito problema, não precisa saber o nome dos deuses, não. Mas era o Deus Velho, que estava morrendo, e o Deus Novo, né, que ia voltar e trazer o sol de novo. E com o sol vem vida, né? Vem plantação, vem água. Você não morre congelado, não tem mais tanto perigo de você sair para caçar, porque os dias são mais longos. E por aí vai. Você não morre congelado igual a gente está morrendo aqui agora, né? Então, por esse motivo que todos os signos e símbolos que a gente usa no Natal remetem sempre a isso, né? Quase todos, sim. Fala aí. Aí, sim, tem, em relação a esses dois deuses, né, é bem comum a representação do Green Man, ou o Homem Verde, que é exatamente essa representação do deus. Então, é bem comum encontrar esculpido em árvores, ou feito com argila e com folhagens. São bonecos verdes, né, de folhas e tal. E até hoje, né, mais para cima aí, né, na Alemanha, Áustria e lá na Península Escandinava, é bem comum eles fazerem desfiles com esses Green Mans, e tem uns lindos, enormes, todos adornados. Depois deem uma olhadinha no Google que vocês vão encontrar figuras muito bonitas, que é essa representação, né, da natureza, a morte e o renascimento. E aí é interessante porque praticamente todas as mitologias que a gente conhece têm um deus ou deusa sol. Porque é isso, não existe vida sem o sol, e ele é fundamental para a existência dos seres humanos e para a existência da agricultura e para a existência dos bichos que a gente come, né, das plantas e dos bichos que a gente come. Então a representação do sol é bem comum. Né, a gente conhece Apolo grego e Febo romano, Mitra, Freyr, que é da Freyr e Baldur, que são dois deuses bem solares da mitologia nórdica, o próprio Sol Invictus de Roma, e, não sei se vocês já ouviram falar, mas um tal de Jesus Cristo, que também é uma divindade solar, né? Muitas dessas comemorações, elas são feitas exatamente no solstício de inverno, porque é quando renasce o sol. Por isso que tem esse sincretismo entre essas datas, né? Comemoração de Mitra, nascimento de Jesus, Sol Invictus, é tudo no mesmo período, mais ou menos. Era isso que eu ia dizer. Como é que, então, isso que a gente celebra hoje, que é o nascimento de Jesus, acabou por uma, sei lá, coincidência, essa comemoração acabou caindo justamente na mesma época de todas essas comemorações pré-cristãs e essas comemorações ligadas ao solstício de inverno e ao renascimento. Não, né? Coincidências não existem. E assim,
uma coisa que eu acho importante a gente falar é que não importa quando Jesus nasceu. O que importa é o simbolismo e o que as pessoas fazem com isso. Né? Para não achar que a gente está vindo aqui a chincalhar com a fé dos outros, não é nada disso. Mas é uma data criada. Até porque o calendário mudou algumas vezes de 2000 anos para cá. Então é muito difícil saber e precisar uma data exata. E não importa, o importa é como e quando as pessoas comemoram e se entregam, né? Tem essa fé mesmo em relação a essas datas e não precisa ser cristão, nem pagão, nem nada disso, para acreditar e fazer o que quiser da sua vida, né? Nesse sentido. Então, não, a gente não sabe a data, e essa data é uma data arbitrária que foi puxada, né, para o solstício de inverno, exatamente para ser comemorado junto com datas pagãs, como várias outras datas que foram sincretizadas pela Igreja Católica. Existe aí a gente pode dizer que existe aí uma estratégia política de afirmação da Igreja Católica nos seus primórdios, né? Como ela fez com várias outras questões, até mesmo com a cerveja, com relação aos povos irlandeses, mas isso é assunto para uma outra live. Existe aí uma estratégia política da Igreja Católica de tentar penetrar em regiões não ainda evangelizadas, não ainda cristianizadas, por meio desse sincretismo, né, de datas tradicionais, datas significativas para essas populações, né, com datas significativas para o dogma católico, né? É uma estratégia política mesmo. E é sempre bom a gente lembrar que essa igreja que a gente conhece hoje, ela foi criada pelos romanos, que até pouco tempo atrás, em relação a essa igreja, quando eles dominavam um povo, eles não obrigavam esse povo a seguir a religião deles. Muito pelo contrário, eles adotavam as divindades. Então, o panteão romano é gigantesco, exatamente porque eles incorporavam vários outros mitos e divindades. O próprio Mitra. Eu não lembro exatamente de qual mitologia é Mitra, mas ela foi super incorporada pelos romanos. A própria Hecate, né, que é uma deusa que eu gosto bastante, ela é uma deusa ali onde hoje é a Turquia, e ela foi incorporada pelos romanos também, então, e pelos gregos também, então. E aí pega essa tradição de incorporar elementos de outras culturas. Quando vem a Igreja Católica, é muito mais fácil você sincretizar alguma coisa do que proibir. A gente sabe disso. A gente já foi adolescente. Né? Se a mãe falava, não pode beber, não pode fumar, você ia lá e queria beber e fumar. A mãe fala, você quer beber? Então prova aqui. Mas é ruim, cerveja é ruim, não é? Mitra é uma divindade, aqui ó, cola rápida no Google. Ah, ótimo. Mitra é uma divindade persa, que parece que vem da Pérsia e também da Índia. Vem daquela eu lembrava que era Oriente Médio, mas eu não lembrava exatamente onde. Mais e assim, ela foi muito difundido pelo Império Romano, né? Sendo até mais cultuado do que o próprio Apolo / Febo, que era a divindade sol deles. Então, porque o Apolo, ele era muito poeta, né? Ele era o deus, além de ser o deus do sol, deus da beleza, ele tinha uma harpa, ele era uma coisa mais assim. E Mitra era um guerreiro, então, a gente é um império, precisamos dominar outros povos. Acho que um deus guerreiro faz mais sentido. Então, talvez por isso. Vamos retomar aqui o fio da meada. Natal. E como é que as festividades antigas foram desembocar no Natal como a gente conhece hoje, com árvore presente, pisca-piscas, Papai Noel e Mamãe Noel, Noeletes. Como é que foi desembocar nisso? É o que eu falei no comecinho da live, é uma grande mistureba. Então tem muitos elementos que eu vou chamar aqui de pagão, só para ficar fácil, e já alguns elementos cristãos, já a partir da Idade Média. Então, por exemplo, a árvore de Natal, que está aqui atrás de mim,
ela é um elemento pagão. Por quê? Geralmente é um pinheiro. E o pinheiro é uma das poucas árvores, né, as gimnospermas, desculpa, é uma das poucas árvores aqui no hemisfério norte que se mantém verde no inverno. A gente está vendo agora, está tudo pelado, as árvores estão todas peladas e os pinheiros continuam verdes. Então, os pinheiros são um símbolo de resistência ao frio. Então, nada melhor do que eu trazer para o meu ritual alguma coisa que simbolize resistência ao frio. Se eu tenho que resistir ao frio, então eu vou trazer algo que simbolize essa resistência. Ainda falando da árvore de Natal, os pisca-piscas. Não são os dias mais, não são as noites mais longas do ano? Eu preciso, não, gente, não tinha energia elétrica, né? Nem na Idade Média tinha energia elétrica. Então, eu preciso iluminar essa minha festividade. Então, o pinheiro era enfeitado com velas. E a gente transformou as velas em pisca-pisca, que são um pouco mais seguros, né? Apesar de não confiar tanto nos pisca-piscas também. As bolinhas também de Natal, né? Tá ótimo porque a live hoje tá bem ilustrativa. As bolinhas de enfeite, Natal. Bolinhas de Natal, elas eram frutas da época, também para mostrar que existem frutas, existem alimentos que vão resistir esse inverno. Então, principalmente castanhas, vários tipos de castanhas, carvalho, né? Tem o frutinho do carvalho também, que era bem comum para enfeitar. Maçãs e outros frutos, né? Que são típicos de outono. E a aí, pinha, né? a pinha do próprio pinheiro, né? Então, e um pouco mais recentemente, aí já na Idade Média, começou a se usar também frutas cítricas, laranja e tal. E aí era mais também para dar um aroma mais agradável, porque como é um período que a gente acabou de sair do período de morte, né? E literalmente os animais eram mortos para a carne ser seca e durar o inverno todo. As plantações tinham morrido, então tinha muita coisa em decomposição para melhorar um pouquinho o cheiro. Tinha canela, não sei se dá para ver a nossa canelinha aqui pendurada na árvore, e frutas cítricas, principalmente laranja seca com cravo, para melhorar, enfeitar e melhorar um pouquinho o cheiro das casas. E também porque tinha muita fumaça, né, lareira, então ajudava um pouquinho nisso. E os presentes e o nosso bom velhinho, de onde eles vêm? Ah, sim. Os presentes e o bom velhinho, eles têm uma origem próxima de figuras que eram consideradas boas, né? Figuras que eram consideradas presenteadoras. Então, pegando mais antigamente a figura de Odin, é um provável pai do Papai Noel, e inclusive a figura de Freia, que é uma deusa nórdica também, que eram personagens que em alguns mitos, em algumas sagas, era dito que eles traziam presentes para as pessoas. Que deu origem à Mamãe Noel. A Freia, deixa a Freia ouvir isso falando isso, que ela não vai gostar, não. E aí, Freia, né? Porque o pessoal às vezes pode confundir com a esposa de Odin, que acabou de me fugir o nome, que também é Froia, é parecido o nome. Mas são duas deusas diferentes, tá? Bom, é isso. E aí também tem, geralmente, todas essas figuras bondosas que traziam presentes, elas tinham uma contraparte que não era tão bondosa assim. Então, se você foi legal, e aí vem até esse mito da criança boazinha e da criança que não foi boazinha, Odin ia te dar um presente, ou a Freia vinha na sua carruagem com seus gatinhos trazer um presente, mas ao mesmo tempo podia vir o Krampus. E também procurem no Google imagens de Krampus, que vocês vão se divertir. Eles vão até hoje, eles também têm esses desfiles de Krampus, nos países mais ao norte, ele trazia carvão para as crianças que foram más, né? Ele dava paulada nas crianças e trazia carvão. Então sempre tem uma contraparte boa e uma contraparte não tão boa. Mais recentemente, uma outra figura, que é a figura de São Nicolau, que era conhecido como ser muito generoso e ajudar os mais desfavorecidos,
acabou virando a figura que representa o Papai Noel. E Santa Claus é uma tradução literal de São Nicolau em um inglês antigo. A gente pode dizer, então, que a própria figura do São Nicolau, ele também aparece aí como uma estratégia da igreja para substituir essas figuras exteriores, né? Essas figuras externas ao cristianismo, né? Não tem uma linha reta que a gente possa seguir para falar isso, mas... É uma hipótese, né? Sim, é uma hipótese. O carvão vinha do pinheiro que deu errado no Natal anterior. Aqui a esposa de Odin é Frigg. Frigg, isso, Frigg. Aí, só fazer um parênteses com a nossa cultura local aqui, que tá até, é porque ela tá aqui me olhando, aí eu lembrei dela. Essa figura que traz presente ou traz carvão para as crianças aqui na Itália, é essa senhora aqui, que é a Befana. Não dá para ver direito. Pega e mostra. Não dá para ver? Não. Ela tá amarrada na árvore? Não, tá solta. É essa senhorinha aqui, simpática. Né? Parece uma bruxinha. E hoje em dia não, aqui na Itália é bem comum a presença da Befana, e é ela que traz balinha, hoje em dia balinhas ou carvão, que aí hoje em dia tem um carvão de balinha também para as crianças não ficarem muito traumatizadas. Uma balinha de carvão, não um carvão de balinha, né? É, uma balinha em formato de carvão, assim. E aí interessante também que não só aqui na Itália, mas em alguns países escandinavos e a Áustria, alguns países mais germânicos também, a figura do São Nicolau é comemorado muito mais o dia de São Nicolau, que é 15 de dezembro, 21 de dezembro, não. Vamos colar. Olha, lembra para mim a data de São Nicolau do que o Natal mesmo. Né? Então, inclusive, o nome oficial do São Nicolau é São Nicolau de Puglia, que é uma região aqui da Itália. 6 de dezembro. 6 de dezembro, sim. Então, acaba que aqui na Itália tem 3 festas. Tem São Nicolau, tem o Natal e depois tem a Imaculata ou a Befana, que é 6 de janeiro. A gente teve feriado dia 6 de dezembro? Eu não lembro. Sim. E aí a gente chega, eu acho que na cerveja ou não? Tem mais alguma coisa para falar? A Wild Hunt, só porque é legal e a série do Witcher voltou essa semana aí e a gente já faz um paralelo aqui. Que também é uma tradição germânica e nórdica, que é essa caçada selvagem, que alguns relatos trazem que a própria Freya é que guiava, né, porque Odin e Freya, eles dividiam as almas que iam para Valhalla, não ia tudo lá para Odin, não. A Freya ficava com algumas, porque afinal de contas, né, ela também é muito importante. E outros relatos falam exatamente de Odin, né, numa carruagem, guiando essas almas, né? Então, de novo, a presença de espíritos e almas e etc., que passavam aí pela noite. Então, era sempre nesse período do solstício de inverno. E aí era comum se deixar na porta leite, mel, pão, bolos e cerveja, ou para Odin e Freya, ou para essas almas que estavam aí desvairadas, né? Então, por isso que a gente vê muito em filme norte-americano a tradição de deixar biscoito e leite para o Papai Noel, vem um pouco dessa tradição aí do Wild Hunt também. A Sara pergunta sobre o feriado da virada. Dia 1º, né? Aqui é dia 1º feriado. Aqui tem o feriado dia 25 e dia 1º, né? Sim. E no dia 6, não é isso? A Epifania. Dia 25 e 26, porque 26 é San Stefano. Temos também feriado no dia 26. E depois vem a Epifania no dia 6 de
É 6 ou 8? 6, né? Eu acho que é 6 de janeiro. Que é junto com os Reis Magos. É o mesmo dia dos Reis Magos. Exato, no Brasil exato. tem uma comemoração, né? No Brasil tem o Dia de Reis, né? Aqui a gente tem a Epifania, que também é E a feriado. Befana. E a Befana, todos no mesmo dia. A Befana chega também no dia 6. Né? Oi, Rosana, minha irmã entrando agora. Como é que você tá? E aí a gente entrando já nessa questão da cerveja, é importante lembrar que para esses povos, tanto nórdicos quanto celtas pré-cristãos, a cerveja é um elemento indispensável e presente em qualquer festividade, né? Não é só no Natal, também nas outras festividades que compõem essa roda do ano, né? No solstício de verão e no Samhain. Então, a cerveja está sempre presente. É mais ou menos que nem no Brasil, né? A cerveja está presente em qualquer solenidade, em qualquer festividade. Né? E existia a tradição, pelo menos do que eu pesquisei, entre os povos nórdicos a partir do século V, de fazer uma tradição de fazer uma cerveja de fim de ano. Uma cerveja especial Yule, né? De fim de ano. É uma cerveja de Yule, né? É a Yule All, né? Não sei como é que se pronuncia isso em escandinavo, não sei, né? E que existia, inclusive, uma lei de uma assembleia na Noruega, uma assembleia que funcionou do século X ao século XIV na Noruega, o Gulating, não sei como é que se pronuncia também, que determinava que os proprietários de terra noruegueses deveriam produzir a cerveja de Yule, né, para se festejar o Yule. Então, a ideia de uma cerveja típica para ser consumida nessa época do ano é algo que a gente consegue rastrear pelo menos até o século V depois de Cristo. Né? Não dá para saber se os povos anteriores eles faziam uma cerveja específica para essa época ou se a cerveja que eles consumiam era a mesma cerveja que eles produziam para as outras festividades. Né? Eu acho que a grande diferença aí é porque as ervas que eles vão usar para fazer a cerveja são diferentes, porque as ervas elas são sazonais. Então, a cerveja acaba sendo uma cerveja diferente porque você usa ervas diferentes. E como já existia essa tendência de usar alguns elementos que trariam um corpo e um calor para todas as bebidas e alimentos durante o inverno, primeiro, porque as pessoas comiam menos vezes durante o dia, porque se dormia mais e precisava abastecer caloricamente o corpo. Então, muito uso de mel, então para eles tacarem mel na cerveja. Não sei se você tem algum registro disso aí, de já tacar mel e algumas, além de ervas, coisas um pouco mais intensas. O que acontece é essa cerveja, como característica, que é uma característica que se mantém até hoje nas cervejas sazonais de inverno, né? O BJCP, que é o guia de estilos, chama de Seasonal Winter Beers, né? Uma das características que se mantém é o fato da cerveja ser mais alcoólica, né? Para trazer esse aquecimento e ter o uso dessas especiarias, né? O uso de vários adjuntos para além dos adjuntos próprios da fabricação. Isso que você falou antes também é importante lembrar que a gente está numa época pré-lúpulo, né? Pré-lúpulo não, mas predominância do lúpulo, né? Que ainda se usa o gruit, né? Ainda se usa aquela mistura de ervas e por isso essas ervas são sazonais. Mas além das ervas, como você falou, pode colocar o mel, né? E aí tem o Bragot, né? Que é uma mistura de cerveja com hidromel, né? Você pode colocar canela, maçã, né? A canela chegou um pouquinho depois, né? E já está falando medieval. Sim. Sim. Aí são os elementos que vêm pós-cruzadas, né? Cravo, canela.
Sim, sim. Hoje em dia é normal, né? Hoje em dia é Uhum. normal você colocar essas outras, tudo que lembre um pouco Natal, tudo que lembre os ingredientes que a gente usa em outros preparados natalinos de comida e de bebida, hoje são características das cervejas de Natal, né? A questão é uma cerveja forte, deve ser uma cerveja forte, alcoólica, uma cerveja que traz um aquecimento e uma cerveja, assim como todo o resto, totalmente inadequada para o clima insalubre do Brasil nessa época do ano, né? Isso é muito interessante, né? Só criando uma treta aqui, fazendo um parênteses, quando a gente falou do Halloween, a gente fala que no Brasil tem muita resistência, tem uns grupos de resistência ao Halloween que falam que é uma cultura importada, que é uma festividade Sim. importada, mas ninguém fala isso do Natal, né? E o Natal é uma festividade importada, com tradições, como a gente está dizendo, totalmente inadequadas ao clima brasileiro, né? Algumas pessoas hoje em dia ainda tentam adaptar as coisas e de vez em quando você vê um Papai Noel de bermuda, né? E manga curta, né? E ninguém se insurge contra o Natal e tenta criar uma festividade ligada à cultura brasileira no mesmo dia, né? Então, só para criar uma treta rápida aqui. Eu queria só fazer um comentário, porque se tem alguém que está assistindo e nunca tomou uma Christmas Ale, ou uma cerveja de Natal, ela tem gosto de pão de mel. É isso. Nem todas, né? Nem todas. No ano passado, no Brasil, eu nunca consegui experimentar uma Christmas Ale, eu nunca consegui achar uma Christmas Ale. Eu sei que hoje tem algumas cervejarias que fazem. A Christmas Ale da Baden-Baden é uma Christmas Ale bastante tradicional, digamos assim, mas eu acho que ela não chegava lá em Juiz de Fora, então eu nunca consegui beber. Aqui, só fui beber aqui na Itália a primeira vez no ano Ano passado. passado. Verônica, como vai, Verônica? Tudo bom? Verônica diz. é, Verônica, sua mensagem sumiu. Importamos o Natal, comidas e bebidas quentes fora da nossa realidade. Pois é. Né? Então eu não sei qual é a característica das cervejas de Natal no Brasil. Se alguém aí já teve a oportunidade de beber cervejas Winter Ales, que não seriam Winter, já começa por aí, né? Ou Ah, Christmas a Ale. gente tomou uma Christmas Ale, eu não lembro, não sei se você tomou, do São Bartolomeu. Assim? Ah, sim, foi, é verdade, é verdade. Agora eu Mas lembrei. E ela realmente tinha não me gosto de lembro. pão de mel. É, tinha um É. gosto de pão de mel. Mas ano passado, por exemplo, entre as cervejas que a gente tomou no Natal, a gente tomou inclusive uma que lembrava o vinho quente, né? O Sim, o vinho vinho brulê, brulê. Vinho brulê. né? Então tem É, várias. o vinho brulê também, só para fazer, é o vinho que a gente toma na festa junina. Vinho quente. é. Ou E quentão, se esse, você for do Rio Grande do Sul. e esse ano eu ia até trazer aqui algumas dos exemplos das cervejas que eu comprei para a festa de Natal e acabei esquecendo. Né, fica o segredo para uma postagem aí É, essa é. semana. E esse ano eu comprei uma cerveja de panetone, vamos ver, né? Com gosto de panetone. Então, A gente comprou uma cerveja de panetone e a gente vai experimentar um panetone de cerveja no dia 25. é verdade, é verdade. É, então, tudo que lembre Natal, hoje em dia, ele é aceito, de acordo com o BJCP, né? É aceito nas Winter Ales, nas Christmas Ales. Né? O que é interessante das pesquisas que eu fiz é que essa tradição de ter uma cerveja de Natal, ela não desaparece, mas ela só volta a ser praticada com regularidade na Escandinávia no século XIX. Né? Isso é muito interessante. Né? E foram também, como no caso do Halloween, foram os imigrantes finlandeses, não, foram os imigrantes suecos que foram para os Estados Unidos que levaram essa tradição das cervejas de Natal para os Estados Unidos. Né? Mas a gente está falando sempre de hemisfério norte, né? Então cervejas com essa característica bem quente, né? Com bastante teor alcoólico. No Brasil, eu acho que a gente tem até lagers, digamos assim, coisas mais refrescantes
como cervejas de Natal, né? Produzidas como cervejas de Natal para se beber nessa época, o que é muito mais adequado. Mas o próprio BJCP diz, né, que apesar da gente chamar de Christmas Ales, elas podem ser ales ou lagers, né? Se você quiser se guiar pelo guia de estilo, é óbvio que muita gente não liga porque o guia de estilos fala, porque o guia de estilos é importante para quem vai participar de concurso ou essas coisas assim, né? Mas elas podem ser ales ou lagers. O mais importante é que é isso, te lembre o Natal. Quando você bebe essa cerveja, te traga aquela sensação de Natal, né? Então, é o biscoito de gengibre, né? Aquele bonequinho de gengibre do... Isso! Esse biscoitinho aí, né? De gengibre, frutas secas, uva passa, sim. Natal tem uva passa, é uma tradição que remonta de milhares de anos, então parem de implicar com a uva passa. O próprio pinheiro, né? A coisa do resinoso do pinheiro também pode ter. Aqui o povo não implica muito com uva passas, não, mas implica com as frutas cristalizadas do panetone. Eu até postei hoje isso no Facebook, numa postagem do Anselmo Mendo, do Beercast. Aqui tem vários tipos de panetone, tá? Chocotone existe, não é... Ao contrário do que muitas pessoas dizem, chocotone não é uma heresia. Uma heresia é panetone salgado, que nem eu vi que existe agora no Brasil, né? Mas aqui existe chocotone, existe nutelotone, um panetone de Nutella. Tá? De pistache, de creme de pistache, de cereja, de tudo. Existe muito panetone sem frutas cristalizadas, o que prova que a crítica às frutas cristalizadas é generalizada e não é exclusiva do Brasil. Tem uma coisa aqui que eu, pelo menos, não lembro de ver no Brasil, talvez só em panetones muito caros e chiques, que são os panetones coleaginosos. Então, panetone com pistache, com amêndoa. A gente comprou um panetone com amêndoa. Em vez de ter fruta cristalizada, tinha amêndoa. Ou com a Nociola, com a... Nociola, sim. Esqueci. Sou alfabetizada, igual a Sasha, alfabetizada em italiano. Esqueci as palavras em português. Avelã, com avelã. Eu não lembro de ver isso no Brasil, não sei. Talvez panetones muito caros, né? Então, é bem comum. A gente comprou um que era passas e avelã, passas e amêndoa. E não tinha fruta cristalizada. E para amanhã a gente comprou outro de chocolate. A gente comprou um chocotone, Não, nem é chocotone, é aqueles mais recheados, assim, né? Não é gotinhas de chocolate, é com... É recheado de chocolate. Mas, enfim, voltando depois dessa longa digressão, o Júnior diz, tem um panetone famoso de Pádua produzido pelos presos. Isso, Era essa a reportagem que você estava comentando? Era essa justamente a reportagem que eu estava comentando, que o Anselmo Mendo postou no Facebook. Isso, com gotinhas, né, pedacinhos de chocolate, sim. É super comum aqui, gente, então não... E aqui tem uma coisa que eu também não lembro de ver no Brasil, infelizmente, porque eu preciso dizer que eu não gosto de panetone, nem de chocotone, mas eu gostei desse de amêndoa, que é o pandoro, que é um outro tipo de pão-bolo, e que esse eu realmente gosto, e é uma pena que não, só fui conhecer isso agora, quando eu cheguei aqui. E é muito mais gostoso que o panetone. Há controvérsia. É bom também, mas eu sou do time panetone. Mas voltando para a cerveja, uma coisa que é importante dizer é que, hoje em dia, as cervejas de Natal mais tradicionais, elas são ou da escola belga, ou ligadas à escola belga, ou ligadas à escola norte-americana, porque a escola belga já tem essa tradição de tacar um monte de coisa dentro da cerveja, ao contrário, por exemplo, da escola alemã, que é muito marcada pela lei de pureza, pelos 4 ingredientes, né? E a Inglaterra também, que é marcada mais pelo malte, desordeia, panetone, muita gente, pelo jeito. Então, hoje, se você for procurar cervejas
cervejas de Natal, as mais tradicionais, a São Bernardo, Christmas Ale, a Père Noël, que a gente também comprou para esse ano, são de cervejarias belgas, né? Como eu disse mais uma vez, infelizmente não pude provar nenhuma brasileira. A gente sabe que a escola cervejeira brasileira, se é que existe isso, né? Que é muito criativa, né? Então eu gostaria de provar também. Uma outra questão que é muito interessante, eu acho que quem ouviu o último Surra de Lúpulo, o Leandro até passou por aí, não sei se ele ainda está por aí. O último Surra de Lúpulo foi sobre a escola inglesa com o Celso, do Bar do Celso, e ele falou sobre a história da Zipa, né, sobre o mito da história da Zipa, e ele chamou a atenção para um fato de que, às vezes, a história, o fato, é menos, como é que eu vou dizer? Menos interessante do que o mito, né, do que o mito que se cria sobre ele. E eu acho que isso se aplica também às Christmas Ale, né? Não tem nenhuma grande história em torno da invenção das Christmas Ale, além do fato de que esses povos que a gente falou, que comemoravam o solstício de inverno, produzem essas cervejas desde tempos imemoriais, e eles levaram isso como parte da cultura deles para as terras onde eles colonizaram. E, mais recentemente, obviamente, o mercado se apropriou desse tipo de bebida, né, de bebida feita nessa época, com essas características particulares, como mais uma cerveja sazonal para se colocar no mercado nessa época, né, como forma de movimentar, né, as compras de Natal, digamos assim, as compras de Natal dos cervejeiros, né, da galera da cerveja. Então não tem nenhuma grande história em torno das Christmas Ale, não. O mercado adora uma sazonalidade. Sim, sim. O mercado de cerveja, principalmente, né? Porque sempre que aparece uma nova, enfim, sempre que tem uma nova festividade, uma nova comemoração, você fazer uma cerveja nova com edições limitadas, né? Tem cervejas com anos para você fazer degustação escalada, né? Degustação vertical, né? Você compra a mesma cerveja por anos consecutivos, porque a mesma cervejaria lança a mesma cerveja em anos consecutivos, mudando alguma coisa ou não, né? O barato aí é você deixar elas envelhecerem, deixá-las maturarem um pouco, porque como são cervejas encorpadas, são cervejas maltadas, são cervejas alcoólicas, elas são cervejas que são propícias à guarda, né? Eu tenho uma implicância com a ideia de cerveja de guarda, porque eu não guardo cerveja. A cerveja caiu aqui, eu bebo. Não gosto Tem muito que comprar ela já guardada. É verdade, tem que comprar de safras anteriores, né? Mas se você é adepto da cerveja de guarda, compra uma cerveja para beber no Natal e compra outra, compra uma garrafa para beber no Natal e compra outra para deixar guardada, né? Eu acho que cerveja de Natal tem também a questão do contexto, né? Cerveja de Natal, Winter, é para você ser bebida, para ser bebida nesse contexto. Eu acho que ela perde um pouco da magia se você deixar passar até o dia 6 de janeiro, por exemplo. Tá? Então, cerveja de Natal e cerveja de Halloween, né? Pumpkin Ale e outras cervejas de Natal, o contexto da degustação da cerveja faz parte da experiência, né? Mas é isso, se você é adepto de uma degustação vertical, compre uma cerveja para beber no Natal e compre uma garrafa para beber no Natal, uma outra garrafa para deixar de guarda, né? Que são cervejas que provavelmente pelo grande uso de adjuntos e pelo álcool e pelo malte, elas com certeza devem dar uma diferença bastante interessante aí de um ano para o outro. E o que você aconselha para harmonizar com a cerveja de Natal? Na verdade, a harmonização ela tem que ser feita a partir dos pratos de Natal, né? E os pratos que a gente come regularmente, né? Eu diria no Brasil, já não sei tanto aqui eu não diria, mas no Brasil as carnes como o peru ou o tender, né? Elas são cervejas que já são feitas
para harmonizar com esse tipo de prato, né? Uma coisa interessante a gente estava até brincando em relação à uva passa, é que as comidas de Natal elas têm uma tendência a ser agridoce. Né? O tender, você faz um molho com mel, um molho com uma mostarda com mel, ou um molho meio. Até o molho barbecue, que é um molho meio adocicado e tal, taca, passa em tudo. Então tem esse um pouquinho desse agridoce que eu acho que combina muito bem com a cerveja de Natal. E eu acho que panetone barra chocotone combinam muito bem com cerveja de Natal. Se você não tem hábito de experimentar, de beber cerveja com alguma coisa doce, eu te aconselho a cerveja adequada, que você comece a experimentar a cerveja com doce, que vai ser uma experiência inesquecível. E se você não encontra por aí, e a gente já está quase estourando o tempo, Sim, só para terminar, então, se você não encontrar não, por aí dá cerveja de tempo. Natal, existem outros estilos que caem muito bem, né? Com os doces, por exemplo, você pode procurar uma Ries, uma Stout, uma Porter, não Eu acho que até muito. uma belga, uma Dubel. Uma Porter não muito seca, uma Stout não muito seca, nada de Guinness, eu acho que aí já não vai harmonizar muito Eu, bem. eu, eu gosto de Guinness com chocolate, mas Eu diria algo com um talvez corpo mais aveludado, fica alguma melhor, com uma certeza. oatmeal stout. Uma boa dica que eu sugiro vocês experimentarem é o tradicional peru de Natal com uma triple, que é uma cerveja bastante condimentada, né, que puxa para as frutas amarelas, né, a gente diz aqui frutas a polpa gialla, quer dizer, de frutas amarelas, né, de polpa amarela. É, ou cervejas que tem uma tosta, uma Vienna Lager ou uma Brown Ale, né? Aí, se você quiser já comer com presunto, com um tender, também cai muito bem. Então, fica essas dicas aí, né? Eu lembro de ter feito uma harmonização assim no nosso último Natal lá no Brasil, porque eu não achei Christmas Ales. Eu comprei eu comprei uma Red Ale, eu comprei uma chocolate e eu não lembro se eu comprei uma triple, eu comprei alguma outra Eu coisa. acho que foi. Mas eu acho que até com as carnes de Natal, até uma IPA ou uma APA, por causa do cítrico, eu acho que também com a carne de porco, assim, ou com o próprio peru, eu acho Pode que ser, elas combinam bem. Não, desde não que não pode ser seja muito aquela forte, né? uma IPinha mais levinha. E se você for já adepto de um menu mais tropical e for, sei lá, comer uma salada de bacalhau, por exemplo, de batata com bacalhau, vai bem uma Witbier, né? Nessa época do ano, muito refrescante, condimentada, né? A Baden-Baden tinha uma outra cerveja também, eu acho que era Golden o nome, que era uma cerveja com muita canela. Eu não sei se eles ainda fabricam, que Ah, também, sim. também pegaria muito bem também. Se vocês acharem por aí, é Baden-Baden Golden o nome. Outra cerveja, eu lembrei agora também, se vocês quiserem, sabe aquela gelatina colorida que também rola no Natal? Aquela gelatina que faz quadradinhos assim? Não sabe o que que é? Mosaico de gelatina? Nossa, sério. Ela combina muito bem com uma sour, ou uma sour de frutas vermelhas, ou com uma sour com maracujá, alguma coisa assim, vai ficar ó, É isso muito aí. bom. Vamos tropicalizar o Natal, né? Já que vocês não precisam estar assim, que nem a gente, né? Completamente fechados dentro de casa, vamos tropicalizar o Natal. E aí? Agora vamos abrir um pouco, né? Já falta um minuto, vamos ver se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para dizer, alguma Algum sugestão de comentário? cerveja. Verônica, não sei se ainda está por aí, se já bebeu alguma cerveja de Natal aí no Brasil. Digam lá. Acho que o povo já está muito em ritmo de festas já. Bom, então eu já vou começar a me despedir, lembrando para vocês que quem não pegou a live desde o começo, essa live fica salva no Instagram, no Profano Graal.
fica salva também a partir de amanhã. Você também pode encontrar ela na nossa página, no nosso canal no YouTube. Eu não tenho colocado muito vídeo, mas isso vai mudar, espero. E então nos siga no YouTube, nos siga aqui no Profano, se ainda não segue, se veio parar aqui por acaso, não sei. E siga a página do Profano no Facebook. E siga as páginas também de Berenice Chiavegato no Instagram, sobre vida na Itália, mudança para o exterior e coisas... Comida de Natal, tudo isso. Coisas que ela vê, tarô e coisas também. Rolou umas coisas diferentes agora nesse Natal. Também YouTube, Instagram, Facebook, tudo Bere Chiavegato. Isso aí. Então, a gente vai se despedindo por aqui, desejando para todos boas festas, né? Desejando um Feliz Natal, com muitas cervejas, seja ela de Natal ou não, a cerveja que vocês preferirem, né? Boas entradas, esperamos que 2022 não seja um 2020 parte 3, né? E que a gente possa finalmente avançar aí para frente. Beleza? Muito obrigado por terem acompanhado a live. Bom Iuli para quem é de Iuli, bom Lita para quem é de Lita. E a gente se vê. E a gente se vê numa próxima live profana. No carnaval, talvez? Pô, carnaval tá longe, né? Vamos tentar fazer uma por mês, pelo menos. Vamos tentar fazer uma em janeiro. E vamos terminar com um pouquinho de música nórdica. Feliz Natal, Rosana, obrigado. A gente queria colocar Simone, mas talvez o YouTube desse uma banida na gente. Beijo, Rosana. Não queria colocar Simone, não. Abraços, até a próxima.